Olá! Antes de começar, respire fundo e prepare-se para uma viagem mental. Se este conteúdo tocar sua mente, sua visão de mundo talvez nunca mais seja a mesma. E antes de entrarmos no tema, se você valoriza conhecimento que transforma, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Isso não é só um gesto simbólico, é um compromisso com você mesmo, o compromisso de evoluir. Agora sim, vamos ao que importa. O estoicismo, uma filosofia antiga, mas que parece ter sido criada para os tempos caóticos de hoje. Uma escola de pensamento nascida há mais de 2000 anos e ainda assim mais atual do que qualquer coach, livro de autoajuda ou vídeo viral de motivação. Enquanto o mundo grita, o estoico escuta. Enquanto todos reagem, o estoico responde. Enquanto muitos vivem escravos de emoções descontroladas, o estoico aprende a domá-las. Mas antes de entender o estoicismo, é preciso entender o caos que ele veio curar. Vivemos em um mundo onde as pessoas se ofendem por tudo, se frustram por pouco, sofrem pelo que ainda nem aconteceu e perdem a paz por coisas que não podem controlar. E é aqui que o estoicismo entra como um antídoto. Porque o estoicismo não é sobre suprimir emoções, nem virar pedra. É sobre entender a realidade como ela é, e não como você gostaria que fosse. É sobre agir com sabedoria, e não com impulso. É sobre aceitar o que não pode ser mudado e transformar o que está ao nosso alcance. A pergunta é, como essa filosofia surgiu? Tudo começou por volta de 300 a.C., com Zenão de Cítio, que começou a ensinar em Atenas em um pórtico chamado Estoa, de onde vem a palavra estoico. Depois vieram outros grandes nomes, Sêneca, o conselheiro de imperadores, Epiteto, o escravo que se tornou sábio, e Marco Aurélio, o imperador que governava um império enquanto escrevia para si mesmo sobre disciplina, humildade e controle interior. 3 homens diferentes, 3 vidas diferentes. Um mesmo princípio. O poder não está no mundo externo, mas dentro de você. E se existe um pilar central no estoicismo, é este. Existe aquilo que está sob o seu controle e aquilo que está fora do seu controle. O resto é ilusão. Você não controla o clima, o que os outros pensam, o que os outros fazem, o mercado financeiro, o passado, o futuro, a vida, a morte. Mas você controla sua atitude, seus julgamentos, suas ações, suas escolhas. E quando você entende isso de verdade, sua mente muda. Porque a maioria das pessoas sofre tentando controlar o que não pode, enquanto ignora o que realmente pode transformar. Epiteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Sêneca dizia, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, se está fora do seu controle, não merece sua preocupação. Isso não é mais que filosofia, é libertação. Mas talvez você esteja pensando, como aplicar isso na vida real? Simples. O estoicismo é prático. Ele não foi criado para ser lido em livros e guardado em estantes, mas para ser vivido. Um estoico não busca controlar o mundo, ele busca controlar a si mesmo. Não busca eliminar emoções, mas colocá-las no lugar certo. O estoico não é frio, ele é forte. Ele sente, mas não se entrega ao que sente. Por exemplo, alguém te ofende. O impulso natural é revidar. Mas o estoico pensa, isso está no meu ou no controle do outro? Se você responde com raiva, quem te domina não é a razão, é o ego. O estoico se pergunta, isso merece minha energia? Isso afeta meu caráter? Isso muda meu valor? Quase sempre a resposta é não. Outro exemplo, algo dá errado na sua vida. O estoico não se vitimiza, ele age. Ele entende que a vida não promete justiça. Ele sabe que o mundo não está nem aí para o seu conforto. E em vez de reclamar, ele se adapta, se fortalece, se move. Porque a pergunta não é, por que isso aconteceu comigo? Mas, o que eu posso fazer com isso agora? E esse é talvez o ponto mais poderoso do estoicismo. A ideia de que obstáculos não são muralhas, são combustível. Marco Aurélio dizia, o impedimento à ação avança a ação. Aquilo que bloqueia o caminho, torna-se o caminho. Em outras palavras, não fuja da dificuldade. Transforme-a. Use-a. Cresça com ela. Ou o mundo te quebra, ou você se torna inquebrantável. E outro princípio estoico é a morte. Sim, a morte. Mas não como tabu, e sim como lembrete. Os estoicos praticavam o memento mori. Lembrar que você vai morrer. Não para ter medo, mas para ter clareza. Porque quando você entende que tudo é finito,
O que passa a importar não é quanto tempo, mas o que faz com o tempo que tem. O estoico não vive adiando a vida. Ele vive agora. Ele entende que cada conversa pode ser a última, cada abraço pode ser o último, cada manhã pode ser a última. E é isso que dá valor ao presente. E não se engane, ser estoico não é ser apático, não é aceitar tudo passivamente. Os estoicos eram guerreiros, líderes, professores, conselheiros. Eles agiam, mas sem desespero. Eles lutavam, mas sem perder a razão. Eles entendiam que o mundo é um caos, mas que a mente pode ser um porto seguro. E é exatamente isso que falta no mundo atual. Não mais informação, mas mais caráter. Não mais opinião, mais sabedoria. Não mais desejo de controlar os outros, mas vontade de controlar a si mesmo. O estoicismo nos lembra que a verdadeira riqueza não está em bens, mas em virtudes. A verdadeira liberdade não vem de fazer o que quer, mas de não ser escravo de si mesmo. E o verdadeiro poder não é dominar o mundo, mas dominar a própria mente. E tudo isso nos leva à nossa realidade. Hoje, quando tudo é imediatismo, urgência, drama e distração, o estoicismo nos devolve algo raro: perspectiva. Quando todo mundo se ofende com tudo, o estoico observa. Quando todos reagem emocionalmente, o estoico escolhe como agir. Quando todos precisam provar algo, o estoico não precisa provar nada. Ele sabe quem é. Ele sabe o que controla. Ele sabe o que importa. E talvez esse seja o maior convite dessa filosofia. Pare de querer que o mundo mude. Mude você. Porque quando você muda, sua visão muda. Quando sua visão muda, sua vida muda. E quando sua vida muda, você percebe que muito do sofrimento era autoimposto. E agora, antes de encerrar, uma reflexão final. Se você tivesse apenas hoje para viver, você viveria como está vivendo? Se a resposta é não, então você já sabe o que precisa fazer. O estoicismo não promete uma vida fácil, mas promete uma vida forte, uma vida com propósito, uma vida em que você deixa de ser vítima e se torna autor. E se esse conteúdo fez sentido para você, se de alguma forma tocou sua mente, te trouxe clareza ou te fez repensar algo, então antes de sair, se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sair do caos emocional e recuperar o comando da própria vida. Esse canal existe para isso, para despertar mentes, para fortalecer almas, para formar pessoas que não quebram ao primeiro impacto. Porque no fim, o mundo não precisa de mais opiniões, precisa de mais consciência, não precisa de mais reclamações, precisa de mais responsabilidade, não precisa de mais seguidores, precisa de mais líderes de si mesmos. E como diria Marco Aurélio, você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará a força. Seja forte, seja calmo, seja estoico.